Senta aqui. Fala, Pati. Vamos lá. Débora. Oi, Dani. Boa noite. Bom, se a Débora deu tchauzinho é porque minha voz tá saindo e o som tá bom, né? Boa noite, Elisete. Fala, Bira. Maria, Marlene, Simone, Cidinha. Então, se a Débora me respondeu é porque tá ok. Eu estava contando, né? Eu falei em uma das nossas últimas lives, fala Cida, em uma das nossas últimas lives, eu falei sobre o número de lives que nós já fizemos e tinha dito 12, mas não são 12 não. Com essa, se eu não me engano, vou eu para o se eu não me engano de novo, são 16 lives, tá? Fala, Chico. Oi, Generosa. Tia Vera. Graciete. Para aqueles que eu vou repetir isso, né? Para aqueles que eu não falo o nome, oi, TT, boa noite, é porque, infelizmente, escreve o login aí, o seu do Instagram, então eu não sei o nome, tá bom? Então, se vocês quiserem escrever o nome aí, pode escrever o nome que eu dou boa noite para todo mundo. Fala, Carol. Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram a semana? Como é que foi o final de semana de vocês? Fala, Walter. Tudo bom, meu amigo? Terezinha Rocha. TT eu já conhecia, TT. Fala, Alessandro. Que bom que sua mãe está em casa. Oi, Lindinha. Lindinha também não precisa, tá, Lindinha? Já sei quem é a Lindinha. Fala, Nando. Tudo bem? Luiz. Fala, Terezinha. Então, por exemplo, passam alguns nomes, Fátima, que eu realmente não sei o nome, tá? Então, fica difícil. Tá sem som? Alguém tá falando aí do som? Para você está tudo bem? Tá sem som para todo mundo? Ou somente ela que está sem som? Fala, Cláudio Viana, Luzinete, Karine, o som tá legal para todo mundo? Tá com som, beleza. Então já posso cantar, né? Então, gente, vamos esperar mais um pouquinho. Nesse momento são 6:03 já. 6:02. Tudo perfeito, bacana. Então, aproveitando aí esses 5 a 10 minutinhos que a gente sempre conversa antes, já queria programar a nossa próxima homenagem que a gente vai fazer. Duas coisas, né? Programar a homenagem e programar, que bom. Boa noite, Rodrigo. Programar a live, a live em homenagem, lógico, e também falar, canta não? E agora é que eu canto, eu gosto de desafio. Então, assim, falar sobre a rifa que a gente vai estar fazendo até a live em homenagem, tá? Então, dia 12 de junho, dia dos namorados, não é isso? Dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Então, no dia de Santo Antônio, em muitas casas de Umbanda se comemora, se faz festa, se faz homenagem para os Exus, tá? Em muitas casas, Santo Antônio ele é ligado, ele é sincretizado com os Exus, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer uma homenagem para os Exus. Aproveitando que a gente está distante, que a gente está se falando através dessa telinha,
a gente vai fazer uma homenagem para os Exus no dia 13, é sábado, 14, dia 15, que cai numa segunda-feira. O que vocês acham? Bacana ou não? Tá? E aí, o que eu vou fazer? Qual vai ser a rifa? Eu queria fazer uma rifa de Santo Antônio, tá? Mas aí, como a gente tem até uma imagem, mas eu precisaria ainda restaurar essa imagem para ficar bem legal para vocês. Então a gente vai fazer uma rifa de uma outra imagem, tá? Uma imagem que possa proteger, levar força, luz e amparo para a vida de vocês. Bacana, né? Então vai ser uma imagem de São Miguel Arcanjo, uma imagem em resina, uma imagem linda, muito bacana mesmo essa imagem, tá? Achei maravilhosa. E aí eu quero fazer essa rifa com vocês, tá? Lembrando que eu sempre faço 200 números, tá bom? Ou seja, 100 eu faço para fora, 100 eu faço externamente, fora do Instagram, e 100 eu faço para dentro do Instagram, tá bom? Então eu divido esses 200 números entre fora do Instagram e dentro do Instagram, tá? Então a rifa vai ser dessa imagem, 200 números, R$10, tá bom? Conto com vocês. A partir de amanhã, essa rifa já vai estar liberada tanto no Instagram quanto fora do Instagram, tá bom? Então conto com vocês para que a gente possa continuar a seguir em frente com essa ajuda de vocês, para a gente poder fazer a nossa manutenção na casa, tá? E aí o que eu ia falar? Rifa, homenagem aos Exus, acho que vai ser bacana, né? Dia de São Miguel Arcanjo é dia 29 de setembro. Poderia até de repente fazer, né, uma rifa dele em 29 de setembro, mas eu não acredito, não quero acreditar. Caraca, o Gustavo já escolheu 81 e 19. Karine, se você está online, já grava aí, 81 e 19. Isso que é bala. Obrigado, Gu. Então, essa rifa... Tô meio perdido, hein? Vamos lá. A rifa... Tá. Pra São... Marido rápido. Então, assim, 13 tá... 13 a Cidinha. Vamos embora, Karine. Tá anotando? Isso aí, ó. Subiu mais um número aí, hein? Não, Vivi, já escolheram 13 lá em cima. Eu vou ficar aqui agora só no número, não vai dar certo, tá? Então, poderia até, mas só que aí dia de São Miguel Arcanjo é somente em 29 de setembro. E aí vai demorar demais, tá? Então, não tem como, tá? Vocês que estão mandando aí o número, eu queria pedir para vocês depois... para que vocês mandassem, por favor, no privado aí no direct do Instagram, tá? Porque senão vai começar a subir e aí a gente não vai conseguir anotar, porque eu vou ter que falar e eu não vou conseguir dar atenção para isso, tá bom? E aí lá vai número, lá toma número, tá bom, gente? Então vamos começar agora a live, ok? Esquece o número agora, pelo amor de Deus. Depois eu falo contigo, Gustavo. Então, assim, vamos esquecer o número agora. Todos que mandaram, bacana. Karine, sobe lá, pega os números, anota e vamos embora, tá bom? Vou mostrar mais uma vez para vocês. São Miguel Arcanjo, lindo, ok? Vencendo aqui a batalha. Que ele ajude a vocês a vencer a batalha também, tá bom? Então, hoje nós vamos... Número pelo direct, pelo amor. Então, já veio mais número aí, Karine, vamos embora. Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos conversar sobre o perdão. Eita, já subiu, já está chegando até no WhatsApp agora. Bom, vamos lá, gente, vamos lá. Me perdoem. Vamos lá. Travei agora, hein? Vamos lá, vocês me deixaram nervosos. Vamos continuar com a live, então. Então, hoje nós vamos conversar sobre o perdão. É um tema um pouco complexo, contraditório, pesado, porque é difícil perdoar,
tantos e quantos sentimentos que nós guardamos dentro da gente e que precisamos colocá-los para fora, né? Então é sobre isso que a gente vai conversar, vamos tentar entender como que a gente pode se livrar, vamos falar sobre o perdão, vamos falar sobre perdoar, vamos falar sobre ser perdoado, vamos falar um pouquinho sobre o auto-perdão, vamos bater um papo bem legal, bem bacana sobre isso e vamos sair daqui dessa live hoje perdoando todo mundo, já pedindo perdão, se perdoando pelas suas falhas, seus erros, e para que a gente seja mais e mais e mais luz, como Jesus disse que nós somos. Vou ficar de costa rapidinho para vocês, vamos fazer a oração, vamos iniciar a nossa conversa e vamos em frente. Já volto, hein? Graças a Deus. Pai, mais uma vez estamos aqui em Teu nome, em nome da Umbanda, de frente a esse altar, pedindo a Ti força, amparo, luz, misericórdia. Que o Senhor esteja sempre nos direcionando o melhor caminho, que o Senhor possa estar sempre próximo a nós, fortalecendo e amparando os nossos pensamentos, pedindo a essa força, a essa egrégora dessa casa de luz e de amor, pedindo a força e a egrégora da Umbanda, que possa derramar sobre cada um de nós a luz, o amparo e o socorro. Que possamos seguir em frente, que possamos ser fortes, que possamos ser batalhadores, que possamos ser merecedores dessa luz, para que de mão dadas a essa egrégora, para que de mão dadas a cada guia espiritual, possamos ser merecedores e vencedores dessa batalha. Por isso, Pai amado, Mestre Jesus, Pai Oxalá, pedimos a Ti nesse momento que nos dê a devida permissão, amparo, direção e inspiração para que possamos iniciar a live dessa noite dando todos juntos do fundo do coração, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Aqui estou eu, cá estou eu de volta, para a gente poder conversar sobre o perdão, tá bom? Vocês já repararam que de vez em quando eu olho aqui para a minha esquerda? Às vezes eu vejo alguma coisa aqui. E olha que eu estou me superando, hein? Vou falar igual a uma menina muito especial chamada Manuela, que falou que iria superar as suas dificuldades. E eu estou superando as minhas dificuldades de medo de espíritos. Então hoje vamos conversar então sobre perdão. Vamos bater um papo sobre esse tal perdão e vamos entender o que é perdoar, ser perdoado e seguir em frente. Tirar esse peso que vive em nossos corações, tá bom? E aí o bacana disso, antes da gente continuar, é o seguinte, é que ontem, eu sempre peço inspiração aos mentores espirituais, né? Eu sempre peço inspiração a eles para aquilo que eu devo conversar com vocês. Para que a gente possa se ajudar, para que a gente possa dar as mãos e fortalecer essa nossa união, os nossos corações, fortalecer a nossa vida. E aí ontem me surgiu o perdão na mente. Ficou o domingo inteiro saltitando o perdão dentro da minha cabeça. E aí resolvi então, bacana, vamos falar sobre o perdão. E aí quando eu resolvi falar sobre o perdão, eu tenho uma assessora, né, que ela me auxilia em toda essa programação. E aí ela fez para mim, e quando eu me sentei à mesa, ontem, eu já falei para vocês, né, que eu faço o culto do Evangelho todo domingo. E aí quando ontem eu me sentei à mesa para fazer o Evangelho, eu peguei o Evangelho
normalmente, para procurar a marcação da leitura que seria feita. E aí, quando eu fui procurar a marcação, folheando, abri ele sem querer, ele caiu exatamente... Cadê? Tem muita marcação aqui agora. Ele caiu sem querer, ou não, né? No capítulo 10, onde fala: perdoai para que Deus vos perdoe. É o capítulo que fala sobre as bem-aventuranças, aqueles que são misericordiosos. E aí, quando eu vi aquilo, eu me assustei naquele momento. Falei, caramba, mais uma confirmação. E aí, o que a gente fez lá em casa? Ao invés de nós, né, eu e a Thalita, da gente dar continuidade ao que a gente tinha lido, a gente pegou e fez novamente sobre o perdão, tá? Essa leitura. Eu quero programar para quinta-feira agora, falar com vocês sobre o que é o culto no Evangelho, o culto do Evangelho no lar. Ensinar para vocês, para aqueles que não sabem, para a gente conversar sobre essa questão do culto, tá bom? Então eu queria que nesse dia, nessa próxima quinta-feira, quem tem, show. Quem não tiver, não tem problema. Mas todo mundo que tiver um Evangelho segundo o Espiritismo em casa, pegar esse Evangelho para que a gente possa fazer essas leituras, conversar sobre isso na próxima quinta. Estou aguardando a resposta de um convidado. Se esse convidado aceitar, show. Se ele não aceitar, né, por contas da sua vida, vou eu sozinho, ou eu e Thalita, ou eu e mais alguém. Não tem problema, ou eu nunca estou sozinho, tá? Então, a gente vai conversar sobre isso quinta-feira, programado já, tá? Já deixei 2 programações com vocês, hein? Então, quinta agora, vamos falar sobre o Evangelho, o culto no lar, e vamos falar dia 15, homenagem aos Exus, tá bom? Então, vamos para o perdão, gente? Me perdoem, mas vamos para o perdão. Então, perdão é algo libertador. O perdão, ele prende, amarra, ele cria amarras em nosso peito. Quando realmente a gente perdoa de coração, e não somente da boca para fora, quando a gente consegue de verdade exalar esse perdão, porque é muito fácil a gente dizer que perdoa. É muito simples, né? Alguém coloca o pé na sua frente, você tropeça, se machuca, fica com raiva daquela pessoa, e aí é muito fácil, não, eu te perdoo. Mas nunca mais cruza o meu caminho. Isso a gente não explana, está lá entre parênteses, guardado dentro do nosso interior. Mas quantos de nós já não falamos isso internamente ou fizemos isso dentro da nossa caminhada? Quantos de nós já não expressamos, claro que eu perdoei, mas dentro está lá o seu coração e o seu pensamento, não cruza o meu caminho. É mais ou menos isso que acontece com a gente. Então, a gente precisa se libertar desse sentimento. E aí a pergunta que eu queria fazer para vocês: será que esse sentimento do perdão é mais uma questão da nossa sombra que impede, que atravanca, que segura que a gente siga adiante na nossa vida? Ou não? Ou será que o perdão é uma coisa inata da natureza de todos nós seres humanos? Quando a gente perdoa, a gente simplesmente larga para trás todo ranço, todo rancor, toda mágoa, toda tristeza que a gente carrega no coração. É fácil perdoar? Não. Se fosse fácil, a gente não estaria mais aqui. Nós não estaríamos mais vivendo isso. Tá certo? Então, conseguimos, quando a gente realmente consegue perdoar, a gente deixa para trás uma parte da nossa sombra. E a gente dá mais o quê? Mais um passo à descoberta da nossa luz. Daquela luz que Jesus afirmou: vocês são luz. Acreditem, confiem, porque vocês são luz. Então, quando a gente consegue perdoar de coração, de alma pura, a gente dá um passo adiante
nessa caminhada, nessa luz. Falar sobre o perdão é algo muito complexo. Não é nada fácil, porque quem de nós nunca sentiu ou passou por um momento de perdão ou de, quem sabe, não perdoar alguém? Quem de nós nunca sentiu raiva? Quem de nós nunca guardou dentro de si essa... Eu tenho certeza que aqui nessa live não. Nessa live não. Na outra, do vizinho, quem sabe? Mas essa live não. Essa live aqui só tem espírito puro. Será? Eu acho difícil, gente. Porque o perdão, ele está dentro de cada um de nós. Pode ser que muitos de nós digam, não, nada me ofende. Mas eu acho isso muito difícil. Tá bom? Então, qual é e qual foi, quero saber se vocês lembram, qual foi o maior mandamento de Jesus, que Jesus trouxe para a gente? Aquele maior mandamento que acabou englobando os 10 mandamentos do Antigo Testamento. Vocês lembram? Sabem qual é? Vou aguardar, hein? Ninguém, né? Cri. Então, assim, qual foi o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Perfeito, Patrícia. É exatamente isso. Amar a todos como a ti mesmo. Perfeito. Se ele trouxe esse maior mandamento, com esse maior mandamento, o que acontece? Ele acaba abrangendo todos os outros, todos os demais. Como perdoar, como não trair, como a caridade e por aí vai. Tá? Então, assim, com esse pensamento e com essa emanação de luz que é amar ao nosso próximo, a gente pode criar uma situação em nossa vida de convivência. A gente pode ter e entender que a convivência entre todos, amar a todos, é muito melhor do que segurar e sentir esse rancor e esse sentimento pesado que segue dentro de nós. E aí, pensando nisso, nesse amar ao próximo como a ti mesmo, a gente vai pensar em outra questão do perdão. Do perdão a si. Do perdoar a si. Do auto-perdão. Porque quando a gente não gosta, quando a gente não tem mais simpatia, quando a gente não sente algo por alguém, qualquer que seja o sentimento negativo por alguém, é muito fácil. A gente se afasta por um tempo, a gente vive um tempo longe dessa pessoa e a gente acaba esquecendo, a pessoa está longe e a gente está aqui. Mas quando a gente carrega a culpa, os sentimentos indiferentes para com nós, quando a gente não se perdoa por falhas, por sentimentos, por atitudes que nós tivemos. E esse auto-perdão, ele é muito necessário porque o não se perdoar, o viver se culpando, ele pode nos levar a doenças. A doenças como, por exemplo, a depressão. Que infelizmente a gente sabe que no nosso país e pelo mundo afora, mata muitas pessoas. E tudo pode começar por um sentimento de culpa, por um sentimento de não conquista. E aí, isso é difícil, porque como é que a gente vai conviver com a nossa imaturidade, com a nossa culpa e não se perdoar? Como eu falei, o outro a gente deixa um tempo sem ver, mas a gente, como é que a gente vai conviver com nós mesmos? Pelo menos uma vez por dia a gente tem que se ver no espelho, para escovar o dente de manhã. Aqueles que escovam mais, tomara que todos, se veem mais vezes. Mas aquele que só escova quando acorda, vai se ver pelo menos uma vez por dia, olhar frente a frente e relembrar e lembrar de todas as suas falhas, de todos os seus sentimentos que o denigrem, que o derrubam. Então, a gente precisa se libertar disso, se perdoar das nossas falhas, largar para trás tudo aquilo que de alguma forma nos incomoda e entender que somos falhos e que ainda vamos errar
muito. Que não estamos livres e libertos desse sentimento do erro, mas entender que podemos errar, mas que devemos e temos a obrigação de acertar. De levantar a nossa cabeça. É como andar de bicicleta. A gente vai andar de bicicleta, cair. Se eu desisto na primeira queda, eu nunca vou saber andar de bicicleta. Agora, se eu caio a primeira, caio a segunda, caio a terceira, levanto, quase caio na quarta, eu vou andar de bicicleta e quem sabe eu vou ser um campeão de motociclismo. Quem sabe? Vou vencer em alguma coisa através daquilo. Ou seja, eu superei, eu venci essa barreira. Porque eu não tive medo, eu tive coragem, eu me perdoei, eu não carreguei esse sentimento de culpa, tá? Então, falar sobre o perdão é algo complexo, que eu já falei, e agora eu vou falar que ele é um pouco contraditório, né? Contraditório para todos nós. Por que contraditório? Porque todos nós pedimos perdão a todo momento ao nosso Pai Celestial. Todo momento a gente coloca o joelho no chão, ou não, ou de alguma forma, Pai, perdão pelas minhas falhas, Pai, perdão porque eu fiz isso, Pai, perdão porque eu fiz aquilo, Pai, me perdoa, Pai, eu não quero mais errar, Pai, por favor, me perdoa. Todos nós fazemos isso em algum momento da nossa vida. Eu, dentro dos meus 25 anos de idade, já fiz isso algumas vezes. E vocês, eu tenho certeza que já fizeram isso várias vezes também, tá certo? Então, quando a gente faz isso, ele é contraditório. Porque como é que a gente pode exigir o perdão se às vezes, quando ofendem a gente, nós não perdoamos? Olha que coisa engraçada, né? Pedimos o perdão a todo momento, mas, na verdade, ele é contraditório porque quando nós somos ofendidos, nosso coração e nosso pensamento cria uma mácula, um pensamento tão negativo, tão pesado, que a gente não quer perdoar o outro. Caramba! Mas sempre vamos pedir perdão ao Pai. Sempre. Então, olha a contradição. Se não temos para oferecer aos que nos ofendem, como é que a gente vai pedir? Tá certo? Então, assim, talvez muitos digam que não se ofendem, que não guardam rancor e tudo mais, tá? E aí no Evangelho, olha que legal, fala o seguinte: farás, enfim, o que deseja que o Pai Celestial faça por ti. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Olha isso. Está lá no Evangelho, naquela parte que eu falei com vocês, hein? Quem tem o Evangelho, procura lá, por favor, para a gente ler isso daí. Está lá. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Ou então, faça ao outro aquilo que você deseja que o Pai faça por você. Tá certo? Não está Ele a te perdoar frequentemente? Sempre? Então por que nós exigimos esse tal perdão do Pai e não perdoamos? Devemos perdoar porque também necessitamos do perdão a qualquer momento. É exatamente isso. É isso, gente. É isso. E é assim que somos, infelizmente. Infelizmente, ainda somos muito egoístas. Pedimos o perdão, esperamos que sejamos perdoados. Mas na hora de perdoar, uma falha mínima, às vezes um derramar de café, um tropeção, algo desse tipo, a gente já não consegue perdoar. Tudo bem, a gente precisa entender que existem momentos na nossa vida que nós não estamos bem, mas a gente não pode deixar que esses momentos que nós não estejamos bem, que eles sejam maiores do que nós. Tá certo? Então, assim, somos todos nós falhos. O que podemos esperar de nossos irmãos? Somos falhos. E aí, o que a gente pode esperar dos nossos irmãos? A perfeição? Ou que sejam falhos como nós?
Todos aqui nesse planeta ainda são falhos. É lógico que nós vamos encontrar algumas pessoas que são mais, que estão de repente num degrauzinho acima. E que essas pessoas que estão no degrauzinho acima, elas possam estender a mão e nos socorrer. Mas não são elas que ficarão ofendidas com a gente. E as outras que ainda ficam ofendidas, assim como nós não, eu não fico, vocês. Assim como todos que ainda ficamos ofendidos, nós esperamos o que dos nossos irmãos? Que eles sejam perfeitos, que nós erremos, que a gente erre, que a gente cometa os nossos erros, mas que eles indiretamente já nos perdoem. Mas a gente não. A gente acaba não perdoando. Nós muitas vezes ofendemos, sem que às vezes tenhamos a menor intenção de criar essa ofensa, mas ofendemos. Mas em alguns momentos, mesmo assim, acabamos ofendendo e entristecendo aqueles que estão ao nosso lado. É exatamente isso. Precisamos aceitar o outro com os seus defeitos e entender que assim como os outros têm esse defeito, nós também somos defeituosos ainda. Somos luz, ainda não conseguimos espargir essa luz, mas ainda somos imperfeitos. Tá certo? Como eu falei, o perdão é algo grandioso, maravilhoso para quem perdoa e para quem é perdoado. E mais uma vez no Evangelho, como eu acabei lendo ontem, Pedro perguntou a Jesus o seguinte, talvez vocês conheçam essa pergunta, mas vamos lá. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus. Não, vos digo que perdoarei até 7 vezes. Não vos digo que perdoareis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. No momento que eu li isso, a minha vontade foi levantar da mesa, pegar papel, caneta e uma calculadora. Criar essa conta e entender aonde que chegaria essa conta. Mas eu não tenho, essa conta não existe. Essa conta, ela é ilimitada. É uma conta que vai gerar um número infinito. E é exatamente isso que Jesus quer dizer. Que a gente possa perdoar a todos infinitamente. Infinitamente. Que a gente possa criar um perdão para com os nossos amigos, irmãos, para aqueles que nos ofendem, para os nossos ofensores, para todos. O perdão tem que ser cotidiano em nossas vidas, diariamente em nossas vidas, ilimitadamente em nossas vidas. É igual propaganda de celular. Você tem internet e ligações ilimitadas. É isso. Ligações ilimitadas de perdão. Vamos fazer ligações ilimitadas de perdão para todos. Infinitamente. Como diria o Buzz Lightyear, ao infinito e ao além, perdoando a todos. É isso que ele quis dizer. Quando ele fala 70 vezes, 7 vezes. Caramba, é muita coisa. Não tem nem como a gente mensurar. E mais à frente, no Evangelho, diz o seguinte: aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que ensinou a seus discípulos. E o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Essa oração que ele está falando é o Pai Nosso, que naquele momento, em algum momento ele fala, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoei as ofensas dos outros para mim. Tá? Ele, o justo por excelência, responde a Pedro, perdoarás, mães, ilimitadamente, perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela for feita. Ensinarás a teus irmãos
esse esquecimento de si mesmo, ou seja, perdoar ao próximo e esquecer das minhas dores. É largar de lado as dores que eu sinto. Ensinarás a teus irmãos, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração. Ou seja, nós precisamos ser brandos e humildes de coração. Ele quis dizer que se formos brandos e humildes e sempre perdoarmos, como seremos ofendidos? Como? Como que nós vamos ser ofendidos se a gente não se ofende? Já tentaram falar alguma coisa para alguém que essa pessoa não se ofende? E isso aconteceu com Jesus mais ou menos quando ele caiu em julgamento. Que ele entra em julgamento no momento em que Pôncio Pilatos pergunta para ele: dizem por aí que você é o Deus dos judeus, o rei dos judeus. E ele fica simplesmente mudo. Então, ele não caiu, ele perdoou a todos. Os nossos ofensores não irão mais conseguir, ou até quem sabe, sentir prazer em nos ofender. Porque existem pessoas, sim, que sentem prazer em ofender. Mas eles não vão conseguir mais te ofender, porque eu não respondo. Eu não tenho resposta. Quando seremos brandos e humildes de coração? Sabe por que não perdoamos? Porque não podemos mostrar, e isso é legal, porque a gente não consegue mostrar para o outro que nos ofendeu, para os nossos ofensores, que nós somos brandos e humildes. Nós precisamos ainda demonstrar para o outro que nós somos fortes, que nós temos sentimentos. Nós precisamos mostrar para o outro, comigo não. Comigo o buraco é mais embaixo. Você comigo fez, mas não faz nunca mais. Acabou. Botei uma pedra aqui. Porque a gente precisa mostrar essa força que não existe. Que não existe. A gente quer mostrar para o outro que nós somos capazes, que nós somos fortes. Parou. Sai para lá, porque comigo você não brinca. Você nunca mais fará isso. E não é por aí. Olha como é muito mais simples se a gente aceitar aquilo e não levar para o nosso coração aquilo como ofensa. A agressão, a palavra, o verbo que vem do outro, como ofensa para a nossa vida. Não. A gente pode simplesmente abaixar a cabeça e, como Jesus disse, oferecer a outra face. Está lá no Evangelho. Vamos oferecer a nossa outra face. Foi desse lado, agora eu ofereço a outra. A pessoa que te ofende, ela perde a força. Quantos e quantos casais, quantas pessoas brigam, quantas pessoas discutem, e se uma se cala, tem até uma coisa que fala, né? Quando um não quer, dois não briga. É exatamente isso. Quando um não quer, dois não briga. Quantas pessoas tentam brigar, e se um se cala, cai às vezes em oração, o que acontece? O outro desiste, o outro perde força, o outro sai. Então, precisamos manter o nosso equilíbrio. Se o outro lado ainda não é equilibrado, que pena. Mas vamos manter o nosso equilíbrio, porque quando a gente mantém o nosso equilíbrio, a gente indiretamente ajuda aquele outro que ainda não tem equilíbrio. Como eu disse na segunda, hoje é segunda, na quinta. Como eu falei na quinta-feira, o Evangelho, ele é um manual para a nossa vida, um compêndio, onde nós vamos encontrar vários caminhos para a nossa caminhada, para a nossa melhora. Precisamos entender, ler, compreender, estudar. Não dá para a gente ficar esperando. Ok?
Tá. Será assim? Será que assim realmente apresentamos a nossa força agindo dessa forma? Agindo dessa forma grosseira, mostrando para o outro que quem não, aqui com você não brinca mais, você não vai mais me maltratar, você não vai mais pisar em mim. Eu não preciso fazer isso. Eu simplesmente posso pedir e me afastar. Acabou. Bom, e aí eu separei algumas frases. Olha essa frase que perfeito. Perdoar não significa concordar com o ato errado. Perdoar significa ser livre de um peso que você não fez nada para merecer. Tá vendo? Ó o que minha mãe escreveu aí. Legal, porque você sempre foi assim, equilibrado. É isso. Que bom. Então, vamos lá, vamos voltar para a frase, né? Não vamos deixar o orgulho, a vaidade tomar... Vamos lá. Perdoar não significa concordar com o ato errado. Perdoar significa ser livre de um peso que você não fez nada para merecer. Dalai Lama disse o seguinte: o perdão não é um presente para quem lhe feriu. O perdão é um presente para você. Olha isso, o perdão não é um presente para quem te feriu, o perdão é um presente para você. Olha que coisa incrível que Dalai Lama falou. É exatamente isso que eu acabei de falar. Tá, vou repetir a frase. A primeira, perdoar não significa concordar com um ato errado. Perdoar significa ser livre de um peso que você não fez nada para merecer. Segunda frase, Dalai Lama disse: o perdão não é um presente para quem lhe feriu. O perdão é um presente para você. Perdoar, eu não estou presenteando quem me ofendeu. Eu estou simplesmente tirando esse peso das minhas costas, essa dor que eu carrego no coração. Porque quando nós vamos dizer que não é, que quando uma pessoa passa à frente e a gente ainda está com aquele ranço dentro do nosso coração e nosso pensamento, a gente fala que a gente já chega até a rosnar. E é isso. Então perdoem a todos. Tem uma frase aqui de Chico: perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. É isso. Foi o que a gente falou sobre os nossos erros, sobre as nossas falhas. Como eu vou exigir do outro a perfeição se eu também sou imperfeito? E como eu vou achar que o outro não vai me ofender? Quem não tem que assumir, quem não tem que aceitar a ofensa sou eu. Se hoje alguém ainda tem em seu coração alguma dor, alguma mácula, alguma tristeza a respeito do perdão, perdoe. Falando nisso, né, eu lembro quando a minha filha nasceu, a Beatriz, fui na maternidade, lógico, ver minha filha, era um dia de segunda-feira, e eu saí de lá correndo para vir para cá, para trabalhar, mas quando eu olhei aquela princesa no colo da mãe, da Thalita, eu chorei, e naquele momento eu falei para ela assim: filha, eu te perdoo, e te peço perdão por tudo que eu possa ter errado com você em algum momento de nossas vidas. E foi isso. Então perdoem. E aí tem mais uma de Chico, hein, para eu não chorar. Chico, de Emmanuel essa. Esquecer o mal é aniquilá-lo. E perdoar a quem pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. Daí a necessidade do perdão no mundo, para que o incêndio do mal possa ser exterminado, devolvendo-se a paz legítima aos corações. Olha isso! Daí a necessidade do perdão no mundo, para que o incêndio do mal possa ser exterminado, devolvendo-se a paz legítima aos corações. Olha que incrível! Olha que incrível! Olha que incrível!
Quando a gente perdoar, todos nós começarmos um perdoar ao outro, todos nós com essa questão do perdão, a gente vai apagar o incêndio. Vamos ser bombeiros, apagando o incêndio que existe na terra, trazendo a paz legítima aos nossos corações. E aí tem agora um texto que ele é um pouco grande, mas eu vou ler, de Joana de Ângeles, que fala sobre o perdão. Está no livro Florações Evangélicas, tá? Perdoar. Sim, deves perdoar. Perdoar é esquecer a ofensa que te colheu de surpresa, quase dilacerando a tua paz. Afinal, o teu opositor não desejou ferir-te realmente. E se o fez com essa intenção, perdoa ainda. Perdoa-o com maior dose de compaixão e amor. Ele deve estar enfermo, credor, portanto, da misericórdia do perdão. Ante a tua aflição, talvez ele sorria. A insanidade se apresenta em face múltipla, e uma delas é a impiedade, outra, o sarcasmo, podendo revestir-se de aspectos muito diversos. Se ele agiu cruciado pela ira, assacando as armas da calúnia e da agressão, foi vitimado por cilada infeliz, da qual poderá sair desequilibrado ou comprometido organicamente. Possivelmente não irá perceber esse problema, senão mais tarde. Quando te ofendeu deliberadamente, conduziu o teu nome e o teu caráter ao descrédito. Em verdade, se desacreditou dele mesmo. Continuas o que és, e não o que ele disse a teu respeito. Conquanto justifique manter a animosidade contra tua pessoa, evitando a reaproximação, alimenta miasmas que lhe fazem mal e se abebera da alienação com indisfarçável presunção. Perdoa, portanto, seja o que for e a quem for. O perdão beneficia aquele que perdoa, por propiciar-lhe paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. Felizes são os que possuem a fortuna do perdão para a distender largamente sem parcimônia. O perdoado é alguém em débito, o que perdoou é o espírito em lucro. Se revidas o mal, é igual ao ofensor. Se perdoas, está em melhor condição. Mas se perdoas e amas aquele que te maltratou, avanças a marcha invejável pela rota do bem. Todo agressor sofre em si mesmo. É um espírito envenenado, espargindo tóxico que o vitima. Não deixas a ele, senão para o ajudar. Há tanto tempo não experimentavas aflição ou problema, graças à fé clara e nobre que exflora em tua alma, que te desacostumaste ao convívio do sofrimento. Por isso, estás considerando em demasia o petardo com que te atingiram, valorizando a ferida que podes de imediato cicatrizar. Pelo que se passa contigo, medita e compreenderás o que ocorre com ele, o teu ofensor. O que te é inusitado, nele é habitual. Se não te permitires a ira ou a rebeldia, perdoarás. A mão que, em afagando a tua, crava nele espinhos e urge que carrega esta ferida ou se ferirá simultaneamente. Não lhe retribuas a atitude usando estiletes de violência para que não aprofundares as lacerações. O regato singelo, que tem o curso impedido por calhaus
e os não pode afastar, contorna-os ou para, a fim de ultrapassá-los e seguir adiante. A natureza violentada pela tormenta responde ao ultraje. Tudo é logo multiplicando flores e grãos. O pântano, infeliz, na sua desolação, quando se adorna de luar, parece receber o perdão da paisagem e a benéfica esperança da oportunidade de ser drenado brevemente, transformando-se em jardim, que é o Consolador, que hoje nos conforta e esclarece, conduzindo uma pleiade de embaixadores dos céus para a terra, em missão de misericórdia e amor, senão o perdão de Deus aos nossos erros por intercessão de Jesus. Perdoa sim e intercede ao Senhor por aquele que te ofende, olvidando todo o mal que ele supõe ter te feito, ou que supões que ele te fez. E se o conseguires, ama-o, assim mesmo como ele é. Portanto, perdão. Perdoa, perdoa e perdoa. Essa é a nossa meta aqui. Perdoar. Porque perdoando, amaremos. Seremos amados, estaremos ao lado de todos, conseguiremos ter uma convivência geral nessa vida, nesse planeta, porque o amor irá frutificar. Para que a gente possa ter acesso a essa grande rede de amor, a essa grande rede, a esse Wi-Fi de Deus, Wi-Fi divino, para que a gente consiga acessar esse Wi-Fi, a gente precisa de uma coisa muito especial, do perdão, do amor. Essas são senhas, são as chaves necessárias para que a gente consiga acessar o Wi-Fi divino. Então vamos buscar. Só que a gente não acha essas senhas e essas chaves, a gente não acha lá atrás do modem de Deus, né? A gente vai achar isso no Evangelho, em nossas atitudes, em nossa mudança. Vamos nos perdoar, vamos ter o auto-perdão para que a gente não viva uma auto-obsessão. Não vamos permitir ser ofendidos. Vamos deixar de longe a ofensa. A gente só precisa perdoar se nós formos ofendidos. Se a gente não se sentir ofendido com as palavras, atitudes alheias, externas, eu não preciso pedir perdão. Chega. Chega de dor, chega de rancor, chega de mágoa, chega de tristeza. Vamos pegar mais esse pedacinho da nossa sombra, colocar de lado na nossa vida, deixar que essa luz se estenda ao alto, que a gente consiga se iluminar, ser luz e perdoar 70 vezes, 7 vezes a todos. Ou seja, ilimitadamente, infinitamente e ao além. Essa era a live de hoje. Eu queria falar para vocês sobre o perdão. Quantas e quantas vezes eu não fiquei guardado dentro de mim com sentimentos tão pequenos como esse. Então, hoje, vamos falar assim, hoje, tá? Vamos deixar de lado essa dor e esses sentimentos pequenos que eu carreguei dentro de mim. Chega. Essa sacola está furada. Quando eu levantei, agora caiu tudo. Acabou. É isso aí, ó. Falou o caboclo Araribóia. Não aceita presente quem não quer. Não aceita ofensa quem não quer. A gente não pode aceitar essas ofensas. E aí, o sacrifício mais agradável a Deus. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que vosso irmão tenha alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar, e ide antes vos reconciliar com vosso irmão, e depois volta para oferecer a vossa
dádiva. Então, se algum de vocês tem algo, alguma mágoa, tristeza, ou magoou, ou entristeceu alguém, bora, vamos voltar. Deixa aqui a oferenda, está aqui no altar. Mas o Pai, Ele não vai aceitar isso se não for de coração. Como é que eu posso doar amor se eu falhei com todos ainda no meu caminho? Vamos voltar agora, galera. Ainda dá tempo. Tem bastante tempo para a gente fazer isso. O perdão é divino, o perdão é amor, o perdão é agradável a Deus, o perdão é agradável ao nosso coração. Isso é o perdão. E aí eu quero terminar falando essa frase de Dalai Lama, que eu achei incrível. O perdão não é um presente para quem te feriu. O perdão é um presente para você. Bora carregar esse presente? Perdoa, gente, perdoa. A gente às vezes não perdoa porque acha que a pessoa vai voltar a pisar sobre a gente, né? A gente muitas vezes não perdoa porque nós queremos demonstrar a nossa força, porque Perdoa, mas perdoa de coração, perdoa verdadeiramente, não da boca para fora. Perdão. Então eu queria falar o seguinte agora. Se um dia eu magoei qualquer um de vocês que estão aqui me assistindo, eu peço perdão. Não sou perfeito, sou falho. Me perdoem. Já perdoei vocês. Já perdoei cada um de vocês. Muito obrigado por mais uma vez terem a paciência de me assistir. Muito obrigado por mais uma vez ficarem aqui 1 hora ouvindo a minha voz, falando e falando para vocês. Que Deus os abençoe e os ampare. Todos que mandaram aqui, por favor, os números. Não sei se a Karine anotou. Karine, você anotou os números? Fala para mim. Estou perdoado? Show. Gratidão, obrigado. Karine, anotou os números? Sou grata. Muita luz. Beijo no coração de todos. A Karine, eu acho que fugiu, não anotou nada. Estou perdoado. Pô, magoei tanta gente assim. Não é possível, gente. Anotou os números de todos, então? Posso ficar tranquilo, Cacá? Show. Então, por hoje é só. Eu queria colocar uma música, mas acabei não tendo tempo para colocar. Mas eu queria colocar uma música que eu acabei ouvindo ontem, que eu acho que fala sobre o perdão, que é a música do... agora me falhou. Fábio Júnior, aquela Pai, né? Que ele te perdoa, Gu. Perdão, não tenho que perdoar, tá? Então, hoje é aniversário da Priscila. Parabéns, Priscila. Tem mais alguém aniversariando aí hoje? Tem o Luiz Antônio, vulgo Papai Noel. Parabéns a vocês, tá bom? Felicidades, luz, paz, amor. Que nosso Senhor abençoe cada vez mais a vida de vocês. Vamos lá. Pai, que ele canta a música do Pai, né? Que é aquela, Pai, você foi. Não tem do Jota Quest, eu procurei do Jota Quest, não tem. Então fiquem aí, ouçam essa música do Pai e depois vocês me falam. Agora eu vou. Um beijo no coração de todos. Que Deus os abençoe e os ampare. Seja de muita luz e muito amor a semana de vocês. Quinta-feira, uma live sobre o Evangelho. Já ia esquecer. Sobre o Evangelho. Vamos falar então e aprender juntos como a gente pode fazer um culto no lar. Beijo. Que Oxalá abençoe a cada um de vocês. Que quem está fazendo aniversário hoje tenha um dia muito iluminado, de muita paz. Que Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Não esqueçam, não consigo ir embora, né? Não esqueçam a rifa. Beijo!